pastor Léo fechou a caixa preta, né? Durante 3 finais de semana ele abriu, agora ele fechou a caixa preta, então voltamos nós aqui. Eu quero falar sobre esse tema aí que tem sido... Eu dividi esse ano em 2 temas, né? Um que era me fugiu agora a palavra aqui, mas era o espírito prevalecendo, né? O espiritual comanda o natural. Obrigado, meu filho sempre... Ele é um filho da mãe, mas abençoa o pai também, né? Eu dividi esse ano esse tema, né? O espiritual comanda o natural, e é uma realidade, né? E depois Deus foi me conduzindo para esse outro aí. Estamos chegando aí ao final de mais um ano. Já estamos aí no mês de novembro, já estamos no dia 13, praticamente no meio de novembro. Daqui a pouco o ano termina, né? Até porque a líder já declarou que é Natal, né? A Academia da Fé também. E nós vamos falar sobre isso aí, permanecendo firme em meio às adversidades, que eu creio, queridos, que é alguma coisa que nós estamos vendo no nosso dia a dia. Nós estamos vendo isso no nosso dia a dia, né? Se nós olharmos num contexto mais amplo, nós estamos vendo isso no mundo. Adversidades, afrontas, conflitos, problemas, dificuldades, muitos rumores de guerra, muito tumulto, né? Muita politicagem no mundo todo, né? Muita gente botando terror, não, a terceira guerra está próxima e tal, né? E nós vemos esses conflitos aí, nós vemos conflitos nos países, né? Nos mais diversos países aí, questões políticas também, questões de lugares que estão sendo abalados aí com terremotos, com tantas coisas, com tanta miséria. E quando nós expandimos a nossa visão, se nós trouxermos aqui para o nosso país também está carecendo de uma igreja que ore. Nosso país está carecendo de um povo que, como o profeta falou, que se coloque numa brecha de intercessão, de oração. Nós, como igreja, nós precisamos despertar para isso, queridos. Não adianta nós ficarmos olhando o quão belo nós somos o teu povo, Senhor, e temos recebido a tua palavra. A igreja de Jesus Cristo precisa se levantar no Brasil para clamar por essa nação. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e o próprio Deus diz, olha, eu vou perdoar os pecados e vou sarar a terra. O nosso país precisa de uma cura. Se nós trouxermos mais ainda para cá, o Rio de Janeiro, então, é uma cidade doente, é uma cidade cheia de conflitos, de adversidades aí, e é o local onde nós moramos, onde cada um de nós aqui vivemos nessa cidade. E nós vemos então, queridos, que tudo isso aí não está diante dos nossos olhos por acaso. Nós não podemos nos acostumar com isso, porque isso acaba perturbando a gente. Tudo isso afronta a nossa fé. Tudo isso vem como uma miséria do inferno levantando, como quem diz para a igreja assim, olha, não adianta vocês se reunirem, não adianta vocês clamarem, porque olha, sou eu quem estou dominando, mas as trevas, elas não podem dominar a luz. E o Senhor, Ele diz para cada um de nós que nós somos a luz desse mundo. Então não adianta você estar bem, se ao teu lado alguém está mal. Não adianta você estar bem na tua casa, se o teu vizinho está indo para a morte, para o inferno. Não adianta você ter o teu belo carro, se a situação do jeito que está aí, não se tem segurança na cidade, adversidades que estão se levantando, afrontas que estão se levantando. E o que nós temos feito com a palavra que nós temos recebido da parte de Deus? Porque Deus, quando Ele nos dá a sua palavra, Ele nos dá uma palavra de despertamento. Ele está despertando a cada um de nós para um posicionamento, para tomarmos uma atitude. A nossa atitude não é pegar em armas, a nossa atitude não é lutar nas mesmas armas que eles lutam lá fora. A nossa atitude é tomar a palavra de Deus, e a palavra aqui é a espada do Espírito, né? E nós fazermos uso daquilo que nós temos recebido, daquilo que nós temos crido,
daquilo que nós esperamos da parte de Deus. Não adianta a igreja, estou sendo bem claro contigo no início dessa mensagem aqui, não adianta a igreja clamar justiça se nós praticamos injustiça. Não adianta falarmos de corrupção se nós corrompemos ou somos corrompidos. Quem está entendendo o que o pastor está dizendo aí? Então, diante desse quadro maligno que nós estamos vivendo, nós não estamos nesse mundo por acaso. E o que Deus coloca no meu coração é que você viva essa realidade aí, olha. Tenha coragem. Fala para o teu irmão, tenha coragem. Tenha coragem. Eu quero trabalhar, eu vou trabalhar com vocês aí, não nos próximos domingos, mas nas oportunidades que eu tiver para pregar a palavra. Vou trabalhar em cima desse texto aqui de Atos, capítulo 27. Vou pedir que você abra a sua Bíblia. E nós vamos ver aqui os problemas que o apóstolo Paulo, ele enfrentou. E você vai ver que não foram poucos os problemas, não foram poucas as adversidades. Eu vou ler aqui de um modo salteado aqui, para nós podermos entender tudo o que ele estava passando e tudo que ele viveu, ou pelo menos a primeira parte do que ele estava passando, do que ele viveu. Aqui em Atos, capítulo 27, Paulo, ele foi preso. E, como um preso, ele foi ordenado a ele, porque ele clamou a César, ele apelou para César. Então, foi preso e, olha, Paulo, já que você clamou a César, você vai ser mandado para Roma. Paulo estava lá próximo a Jerusalém, lá em Jerusalém, vamos dizer assim. Então ele vai sair de Jerusalém preso para ser levado a Roma. Não é uma viagem curta, ainda mais naquele tempo. Mas veja o que foi acontecendo no meio dessa viagem. Versículo 1, capítulo 27 de Atos. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião. Versículo 2. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco, e aí ele cita, né, o Aristarco aí lá de Tessalônica. Versículo 4, partindo dali, navegamos sob proteção de Chipre. E o que aconteceu? Os ventos eram contrários, então eles estavam procurando aproveitar a costa ali de Chipre para proteção, porque o vento era contrário. Versículo 6, achando-se ali o centurião, achando ali, né, eles vão chegar aí, chegamos a Mirra aí no final do versículo 5, né, na Lícia. Versículo 6, achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava para partir para a Itália, nele nos fizemos embarcar. Versículo 7, navegando vagarosamente muitos dias, diga comigo, vagarosamente, tendo chegado com dificuldade, fala comigo, vagarosamente, dificuldade, né? Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, né? Navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Versículo 8, costeando-a tranquilamente, né? Não, penosamente, né? Chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Que maravilha, né? Um lugar tranquilo. Com esse nome só pode ser um lugar tranquilo, né? Chegamos a Bons Portos, né? Seria como, chegamos à cidade maravilhosa. Será? Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o dia do jejum, admoestava-os Paulo. E versículo 10 ele vai dizer, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa. A viagem já estava trabalhosa, já estava complicada. Mas Paulo ele vai dizer assim, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Versículo de número 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto
e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia, né? Não sei se você já viu isso, né? Você tem uma palavra de Deus no seu coração, você já liberou a palavra de Deus para alguém, mas alguém diz, não, peraí, não vem com essa palavra não, que eu estou dando mais crédito na minha experiência. Eu estou acreditando mais naquilo que eu posso resolver, naquilo que eu posso fazer, né? Então eles deram mais crédito ao que o piloto e o mestre do navio diziam. Versículo 12, não sendo o porto próprio para invernar, como se já fosse uma coisa muito fácil, né? Então eles não poderiam passar ali o inverno, né? Versículo 13, soprando brandamente um vento sul. Diga comigo assim, olha, um dia perfeito. Mas Paulo acabou de dizer que a viagem ia ser complicada. Aí sopra esse vento brando do sul aí, não é? O tempo mau se tornou num dia perfeito. Maravilha. E pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta, né? Versículo 14, entretanto, diga comigo, entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euraquilhão, né? E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, né? Versículo 17, e levando usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que cessem, que dessem na Sirte, né, bancos de areias ali, arriaram os aparelhos e foram ao Léo, ao pastor Léo não, tá? Foram no deixa a vida me levar, para ver o que vai dar, né? Versículo 18, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. 19, ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Versículo 20, e não aparecendo, havia já alguns dias o sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Isso não é uma viagem, isso é um tormento. Entraram no trem fantasma, não é possível. Versículo 21, havendo todos estado muito tempo sem comer. Você gostaria de ter embarcado nesse navio? Esse navio aqui é o próprio navio fantasma, né? Havendo todos estando muito tempo sem comer, Paulo, diga assim, homem de Deus, né? Pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora, versículo 22, vos aconselho o quê? Diga assim, o homem de Deus, a mulher de Deus, mesmo em meio à pior crise, ele sempre tem uma palavra de ânimo. Olhe para quem está ao seu lado, confirma? Ou você no meio da crise é o primeiro a abrir a boca para declarar a derrota? Versículo 22, mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque essa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo. Diga assim, a presença de Deus sempre está comigo. E ele me disse, Paulo, não temas. Fala para quem está ao teu lado, não temas. E no caso de Paulo aqui, ele disse, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. Quem confia, diga aleluia. Aleluia. E ele diz assim, para fechar aqui essa primeira parte aqui, né? Eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi
dito, do modo como Deus disse. Aí nós olhamos todo esse cenário aqui, né? Não sei se você conseguiu montar essa imagem na sua cabeça, aí no seu pensamento, e olhando para esse cenário aqui, você pergunta assim, afinal, né, quem foi que botou Paulo dentro desse navio? E eu vou perguntar a você, quem foi? Hã? Quem foi? Foi quem? Fala alto. Tem certeza? Quem foi que botou você para morar nessa cidade aqui? Ah, pastor. Quem foi que fez você nascer no Brasil? Quem te chamou à existência nesse mundo aqui? Hã? Queridos, olha, nós vemos toda essa situação aqui, mas quem colocou o Paulo para fazer essa viagem aqui foi o nosso Deus. Se você virar um pouquinho aqui a página anteriormente, aqui, em Atos, no capítulo 23, eu até botei aqui na tela, Atos 23, 11, diz assim, olha, na noite seguinte, o Senhor, no texto que nós lemos, um anjo apareceu falando com Paulo, mas aqui, o texto está dizendo assim, o próprio Senhor se revelou a ele. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse o quê? Coragem, Paulo. Fala para quem está ao teu lado aí, pergunta o nome dessa pessoa que está ao teu lado, e diga para ela, coragem, e diga o nome dessa pessoa. A palavra do Senhor para o coração de Paulo foi, coragem, Paulo. Creia que eu estou contigo, Paulo. Paulo, olha, eu tenho um propósito na tua vida. Tenha coragem, Paulo. E ele diz assim, olha, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E Paulo já tinha esse entendimento de que ele precisava chegar em Roma. Paulo já tinha esse entendimento, né? Quando você lê aqui todo o desenrolar desse texto, aqui no final do versículo 26, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai apelar a César, porque apelando para César ele sabia, eles vão me mandar para Roma, porque o Senhor falou para mim que eu preciso testemunhar em Roma, Ele me quer em Roma, Ele me quer anunciando a palavra em Roma. Ora, queridos, se é a vontade de Deus que Paulo chegasse em Roma, então nós poderíamos pensar assim, não é? Primeiro ponto aqui que nós só vamos ver esse primeiro ponto hoje, né? Viajando na direção que Deus apontou. Ora, se Deus apontou a direção, se Deus disse que queria Paulo pregando em Roma, o apóstolo Paulo certamente, ele poderia pensar assim, bem, se é Deus que está mandando, eu vou na primeira classe do navio. Eu vou de primeira classe, porque é Deus quem está me mandando. Porque foi Deus quem me colocou nesse navio. O próprio Deus, ele se revelou a mim e falou, coragem. Mas por que Deus falou mesmo que eu tinha que ter coragem? Eu não sei ainda, mas eu vou ter coragem, não é? Mal sabia Paulo aqui do que ele iria enfrentar, por isso o Senhor já deu a vacina nele, dizendo coragem, como o Senhor está dizendo ao teu coração nessa noite, tenha coragem. Nós não sabemos o que vem aí pela frente, mas também não fique preocupado com o que vem aí pela frente, mas permaneça com a palavra de Deus, porque se Deus fez você habitar nessa cidade, se Deus fez você nascer nesse país, se Deus nos colocou como seu povo, como seus filhos, neste mundo, o que nós precisamos ter da parte do nosso Deus, é essa coragem para testemunhar, é essa coragem para declarar quem nós somos em Cristo Jesus.
e sermos discípulos de Deus. Olha, a palavra nos diz que o próprio Deus, Ele nos deu o mundo inteiro, queridos. Ou você pensa que quando Jesus ele vira para os apóstolos e diz assim, olha, ide por todo o mundo, o que é que Jesus estava dizendo? O mundo é de vocês, vão lá pregar, vão anunciar, vão curar os enfermos, vão libertar os cativos, porque eu estou mandando vocês irem pelo mundo afora. Mas em nenhum momento ele diz assim, olha, vai ser um pudim de leite condensado, delicioso, porque nada vai acontecer com vocês, não. Mas ele diz assim, como diz para Paulo e diz para nós nessa noite aqui, na casa do Senhor, ele diz assim, olha, tenham coragem. Tenham coragem de cumprir o propósito que eu tenho na vida de vocês. Tenham coragem de dizer para quem quer que seja, no meio de um mundo em trevas, de que vocês pertencem a mim. Do mesmo modo, Paulo, que você deu testemunho de mim em Jerusalém, e não temeu testemunhar de mim em Jerusalém, eu vou te levar para Roma, e você vai testemunhar de mim em Roma. Paulo, olha, vai ser um caminho meio controverso aí, porque você vai ser preso, vão tentar tirar a tua vida, mas você vai ser levado a Roma. Paulo, olha, para você chegar em Roma, o navio que você vai entrar em 2 navios aí, e um deles vai naufragar. Você já imaginou? Você recebendo um recado desse? É por isso que Deus vai por partes. Diga comigo assim, Deus vai por partes. Primeiro ele falou coragem para mim, né? Para você. Foi preso e tal, clamou a César porque você é levado a Roma, né? E entra num navio, e aí Deus vai revelando aos poucos as coisas que vão acontecer, que estão para acontecer, e o próprio Deus vai se manifestar a ele dizendo, eu estou contigo, eu estou aqui do teu lado. Olha, eu te entreguei todas as vidas desse navio nas tuas mãos. Pode anunciar a palavra, pode pregar a palavra, porque essas vidas vão se render. E sabe, queridos, muitas vezes, né, nós não temos essa ideia. Viajar na direção que Deus apontou é viajar na direção certa, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das oposições, dos problemas, das dificuldades. Eu não sei os problemas que você tem enfrentado aí, eu não sei as dificuldades que você tem enfrentado, mas o Senhor, Ele tem te chamado. O Senhor, Ele tem chamado você para estar com Ele, para estar do lado dEle, para ir na direção que Ele está apontando. O Senhor, Ele tem te chamado, porque do lado dEle, você pode enfrentar o que for e você vai prevalecer. Porque é Ele quem está te dando essa oportunidade, é Ele quem está guardando a tua vida. É Ele quem está te convocando. Muitas vezes a gente pensa, mas o meu Deus, Ele não me convoca para uma furada. Mas o que é uma furada verdadeiramente? Uma furada é você enfrentar um problema sem Deus. Porque você vai acabar num mato sem cachorro, como se diz aí no popular. Você vai acabar e dizer, e agora? O que me resta? Não vai restar nada. Mas quando você está com Deus e viajar na direção que Deus apontou, você crê assim, olha, eu estou na direção certa. Não importa como a situação está ao meu redor, não importa o problema que eu estou enfrentando, não importa os ataques que estão se levantando contra a minha vida, eu estou na direção certa, porque o meu Deus, Ele tem me chamado a tomar esse posicionamento, e eu vou tomar esse posicionamento. Então, viajar nessa direção certa, não significa que será uma tranquilidade, mas significa que Deus, Ele vai estar com você. E quando Deus está com você, a paz que excede todo entendimento, ela está dentro do teu coração. Nos momentos mais críticos da tua vida, nos momentos em que você acha que não dá mais, nos momentos em que você diz assim, agora acabou, não tem mais jeito, o Senhor está com você, o Senhor, Ele te aponta a direção, o Senhor, Ele acalma o teu coração.
Eu preciso estar nesse posicionamento, eu estou na direção certa, eu creio que eu estou na direção certa. Eu não posso ficar esperando que estar na direção certa seja algo tranquilo. Se nós olharmos para a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus estava na direção certa, sim ou não? Mas o caminho dessa direção certa foi um caminho de muitas situações, de muitos confrontos, de muitas ameaças. Então, na nossa vida também, nós devemos ter esse entendimento. Viajar na direção que Deus apontou é viajar na direção certa, mas não significa que será uma tranquilidade. Não significa também que o vento estará soprando somente a nosso favor. Porque o vento, não é? Ele sopra ao contrário. Eu acho que na maioria das vezes o vento sopra ao contrário, não é? No caso de um navio, o vento contrário é complicado. Num caso de avião, não. Vento contrário é decolar com segurança. Mas no caso do navio, hoje nós estamos falando aqui da Marinha, né, Cristiano? Então, os nossos companheiros aqui da Marinha. Vento contrário é um problema. Ainda mais nesse tempo aqui que o navio era vela, né? O navio era aos panos, né? De levantar os panos, de abaixar os panos lá, né? Então, vento não significa que você, atendendo à voz de Deus, não significa que o vento estará soprando, e soprando sempre a teu favor. Mas eu sei de uma coisa, e creio numa coisa: o vento pode estar ao contrário na tua vida. Você pode estar querendo caminhar aquela pressão contrária contra a tua vida, mas você deve ter sempre no teu coração essa declaração, esse entendimento que renova, que tira o pensamento da destruição, que tira o pensamento da morte, que tira o pensamento do já quebrou, já era, não tem mais como, né? É a palavra de Deus dizendo assim: olha, o vento pode estar contrário, mas eu estou com você. Nós vamos enfrentar. O Senhor, Ele sempre está ao teu lado para dizer assim: nós vamos enfrentar esse vento contrário juntos. E se o Senhor está contigo, você enfrentando ventos contrários, você pode ter certeza que você e ele vão prevalecer nesse vento contrário aí. Estar viajando na direção certa, na direção de Deus, não significa que o meio de transporte é indestrutível. Ora, Deus me mandou para Roma, então esse navio ele pode bater banco de areia, pode vir um iceberg, pode vir uma tempestade. Esse navio ele é o mais resistente do mundo, não é? Mas Deus está com você no barco. Diga para quem está ao seu lado aí: Deus está com você no barco. Com Jesus no barco. Quem é desse tempo aí? Com Cristo no barco. Quantos tímidos tem aqui? Temos aqui? Quem já cantou alguma vez na vida com Cristo no barco? Ah, tá, sei. Queridos, não significa que o meio de transporte é indestrutível. Mesmo não sendo indestrutível, o Senhor está com você em todas as horas e em todos os momentos. Viajar na direção que Deus apontou não significa que as pessoas serão amigáveis com você. Você só tem pessoas amigáveis te cercando? Quem tem mais amigos ou quem tem mais inimigos aí, como é que é? Quem tem mais inimigos aí? Mais adversários? Mais gente contestando a tua fé, o teu posicionamento? Mas você está na direção certa. Diga: eu estou na direção certa. Ainda que as pessoas não sejam tão amigáveis, eu estou na direção certa, né? E eu afirmo isso aqui para você: olha, uma coisa é certa, o Senhor estará com você em todos os momentos. Diga isso para você mesmo: o Senhor estará comigo em todos os momentos, sejam eles, né, favoráveis ou não.
Não importa, eu botei isso aqui no slide aí também, né? Ele vai estar comigo em todos os momentos, sejam os momentos favoráveis ou não, o Senhor sempre estará com você. Então, as adversidades, amados, elas estão aí, né? Como eu disse para você, Paulo, ele saiu para Roma por ordem de Deus. Como você foi chamado para sair do mundo por ordem de Deus. E você creu nesse chamado. E você recebeu esse chamado. E você tem confiado nesse chamado. E Paulo, por ordem de Deus, ele foi levado para Roma como prisioneiro. Prisioneiro do Senhor. Mas indo na direção que Deus quer que ele vá. Para chegar a Roma e ainda continuar preso lá em Roma. Mas ele está indo como um prisioneiro, mas ele é um prisioneiro liberto. Paulo já tinha experiência disso. Como nós também precisamos ter experiência disso, queridos. Muitas vezes as adversidades querem nos trancar. As adversidades, elas querem roubar a tua alegria, a tua paz, a tua felicidade. Mas você é livre, diga, eu sou livre. Ainda que os problemas estejam cercando você, você sempre tem que ter na tua mente, no teu coração, esse entendimento, eu sou livre. Porque o apóstolo Paulo passou por várias prisões, e em todas as prisões que ele entrou e trancafiaram ele, o sentimento e o coração dele declaravam, eu sou livre. E ele louvava a Deus, e ele adorava a Deus, e as cadeias se abriam, alguma coisa acontecia, né? Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos aí, as manifestações do poder de Deus, e muitas vezes o inimigo ele quer dizer para você assim, você está preso, mas você tem a palavra de liberdade, foi para a liberdade que Cristo me libertou, diga comigo, foi para a liberdade que Cristo me libertou, eu não vou me render à prisão, não vou me colocar de novo, debaixo de um jugo de escravidão, porque eu sou livre, ainda que eu esteja preso numa cidade como essa, vendo situações como as que eu vejo aqui, eu não estou preso nessa cidade, porque eu sou livre, eu sou um cidadão do reino dos céus, você é um cidadão do reino de Deus, do reino dos céus. Ele enfrentou ventos contrários, você também vai enfrentar e vai prevalecer contra os ventos contrários, e ele poderia no pensamento dele, se sentir desencorajado. Senhor, estou fazendo a tua obra. Senhor, estou na academia da fé, Senhor. Recebendo uma palavra poderosa, que muda o meu modo de pensar, que corrige o meu modo de pensar e de agir, o meu modo de declarar as situações, diante das situações. Ele poderia se sentir desencorajado. E nos momentos em que você pode se sentir mais desencorajado, você precisa ter no teu coração uma coisa que é bem simples, que é bem da palavra, que diz assim, eu sei em quem tenho crido. Será que você sabe em quem você tem crido? Será que você crê que Ele é poderoso? Será que você crê que Ele é poderoso para quebrar cadeias, romper trancas, arrebentar com algemas? Será que você tem crido que o Deus a quem você serve, Ele é poderoso mesmo diante de situações adversas? E no momento em que você mais se sente, veja que eu estou usando bem essa palavra, se sente desencorajado, porque o sentimento não traduz a realidade da palavra de quem você é em Cristo Jesus. Mas muitas vezes esse sentimento vem sobre a tua vida e você pode se sentir desencorajado e você precisa tirar lá de dentro do teu coração, como o profeta falou, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança, e o que pode me dar esperança diante de tanta adversidade é a palavra de Deus, é a revelação do meu Deus, do Deus que está ao meu lado. Ele poderia se sentir desencorajado, você pode se sentir desencorajado, o que você não pode é morar
no desencorajamento. Existe essa palavra ou não? Você não pode habitar nesse lugar de ficar desencorajado, de ficar para baixo, de ficar deprimido, de ficar caído diante de uma situação. Não, diga não. Mas você deve ter esse posicionamento. Ele poderia questionar a Deus: por que, Senhor, os ventos estão contrários? Não foste tu quem me mandou ir a Roma? Por que que os ventos estão ao contrário, Senhor? O que está acontecendo? E o Senhor diria para ele: Paulo, olha, não está acontecendo nada demais, fica tranquilo, porque eu sou contigo, a minha graça te basta, Paulo. Como o Senhor diz para você, e fala o teu nome, a minha graça te basta, fica tranquilo, porque eu sou contigo. E nós muitas vezes ficamos questionando: Deus, mas por quê? Não espere que Deus responda aos teus porquês, ou os porquês das aflições, das adversidades, dos problemas. Não! Mude isso aí no teu entendimento, mude isso aí no teu coração. E diga assim: no meio do porquê eu vou avivar a palavra. Eu sei que Ele está comigo. Eu sei que Ele não falha. Eu sei quem é o meu Deus. Eu tenho fôlego de vida, e vou adorá-lo, e vou louvá-lo, e os meus lábios, o meu coração, diante de tudo que eu possa enfrentar, eu vou engrandecer a Ele, eu vou dar ações de graças a Ele, eu vou declarar o quanto eu amo, eu vou declarar quem Ele é para a minha vida, o meu coração está nele. Eu não vou ficar questionando o meu Deus, mas eu vou tomar posse da palavra que Ele tem para o meu coração. No meio das adversidades, ele poderia perguntar: Senhor, mas por que o mar está enfurecido? Se o mar se enfurecer, o que você fará? Eu não tenho que temer. Mar enfurecido é um problema. Quem aqui tem medo do mar? Começa a jogar fora esse medo, hein? Começa a jogar fora esse medo. Eu vivi 2 situações de mar que foram assim meio complicadas, entendeu? Uma vez aqui pertinho em Cabo Frio. O pessoal da família todo junto lá. Vamos dar um passeio no barco. Meu Deus amado. Entramos no barquinho ali no canal ali de Cabo Frio. Barquinho tranquilo. Sentamos no barquinho, o barquinho começa a navegar no canal. Só que o canal, chega uma hora que ele vai encarar o mar. E as ondas estavam altas no mar. E o barquinho começou. Só que aquele barco de fundo chato. Estava eu, a minha esposa. O Natan, ele era pequenininho, não me lembro qual é a idade dele, né? 4 anos, sei lá. Estava sogra, sogro, tio, tia. Quem? A avó do pastor Rafael estava lá. E na hora que aquele barquinho de fundo chato começou a sair do canal para entrar no mar, o barquinho, ele subia, mas ele batia assim, batia forte na onda. E eu sempre com aquela mentalidade de salvação, né? Falei: colete, não tem colete. Isso é um barco de passeio. Se eu tiver que salvar quem, eu vou salvar meu filho. Porque os outros só são adultos, né? Uma situação complicada. Porque hoje é fácil nós lermos aqui o que o apóstolo Paulo enfrentou, mas lá encarando, né? A outra oportunidade nós estávamos numa jangada, lá na Praia de Pipa. Conhece a Praia de Pipa? Já soltou pipa lá? Não. Essa Praia de Pipa não é de pipa, é de pipa barril. Passeio de jangada. Fortaleza, né?
Natal, né, sei lá. Natal, passeio de jangada. O que tem de mais num passeio de jangada? Hã? Íamos ver golfinhos. Aí, na praia, subimos numa jangada. A jangada, sabe como é que já andou naquela jangada de lá? Só a graça, né? Só a misericórdia de Deus naquelas jangadas ali, porque a jangadinha também vai balançando. Quem tiver enjoado já começa dali mesmo, né? Aí entramos no barquinho. Eu creio que o negócio do mar, eu não tenho uma ligação. Entramos no barco, fomos para a Bahia lá, que é onde tinha os golfinhos. Era céu e água. Eu estava com a câmera filmando. Rosângela estava com o Natan sentada assim o piloto está aqui dentro daquele lugar, ela sentada aqui do lado de fora, né? E eu filmando eles, eu filmava, era céu e mar, céu e mar. Jesus amado. Não, tinha poucos golfinhos, né? Apareceram um pouco. Não deu nem para filmar os golfinhos. Mas por que o mar está enfurecido? Por que as situações se levantam contra você, se você é uma pessoa de Deus? Não questione. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele é contigo. Eu digo para você assim, olha, nesses dias, fixe os olhos do teu coração naquilo que Deus te falou e permaneça. Deus falou para Paulo assim, Paulo, tu vai testemunhar de mim em Roma. Então Paulo deveria ter no coração, em Roma eu vou chegar. Mas olha, foi pedreiro, hein? O que Deus tem falado ao teu coração? Até onde você vai? Então tenha essa certeza, eu vou chegar até lá. O que vai acontecer no meio dessa jornada, o Senhor vai estar comigo. Eu não tenho como prever, o Espírito Santo ele pode até me alertar, mas se você entrou nesse barco, o Espírito Santo está nesse barco com você, Jesus está nesse barco com você, e o próprio Deus está nesse barco com você. E se Ele falar para você assim, olha, você vai testemunhar para mim lá na China, você vai chegar lá na China. Não importa a distância, fixe os teus olhos, os olhos do teu coração, naquilo que Deus ministrou ao teu coração e permaneça com aquilo. Seja qual for a turbulência, seja qual for o problema, seja qual for o tamanho das ondas, a dificuldade, permaneça com a palavra que o Espírito Santo de Deus tem ministrado ao teu coração. Se agarre a essa palavra mais do que você poderia se agarrar a uma boia. Segure essa palavra mais do que você poderia segurar um salva-vidas. Mas segure essa palavra porque é ela quem vai te sustentar. Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O autor e o consumador da fé é Jesus. E ele também enfrentou a tribulação dele, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, da exposição dele, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, a palavra, ela nos traz esse incentivo aí, de você olhar firmemente para o Deus em quem você tem crido. E segurar nesse Deus, pastor, como é que eu me seguro em Deus? Se segure na palavra que Ele tem ministrado ao teu coração, se agarre à palavra que Ele tem ministrado à tua vida, e eu digo para você assim, olha, adversidades não surgem para nos destruir, e sim para nos fazer crescer. Esse é o entendimento que nós devemos ter a respeito da adversidade. Ela não tem surgido diante de você para te destruir, mas se você está com Deus, se você tem se agarrado à palavra de Deus, se você tem renovado a tua mente com a palavra de Deus, você pode ter certeza que quando você passar por essa adversidade,
você vai estar crescendo e crescendo na graça, no entendimento de Deus, e você vai estar prevalecendo contra todas as situações. Agora eu coloco um alerta aí, um alerta para você. Qual é o alerta? Na maioria, ou em grande parte das adversidades, nós somos o nosso maior inimigo. Por quê? Porque nós deixamos a nossa mente se contaminar pela derrota, pelo fracasso, pela morte, pelo medo, pela destruição. Nós somos os nossos maiores inimigos, na maioria das vezes, porque deixamos a palavra de lado e começamos a buscar soluções, e começamos a buscar resposta em coisas naturais, e as coisas naturais não têm respostas melhores do que Deus tem uma resposta certa para a tua vida. Tudo que é natural é limitado, mas tudo que é de Deus para a tua vida é ilimitado. O poder de Deus, ele não se limita por nada. O poder de Deus, ele não se encolhe por nada. Mas o poder de Deus, ele ultrapassa, ele excede, ele vai além. Por isso que eu estou incentivando você a não ser o seu próprio inimigo, a não ser a causa da sua própria derrota, mas de você ser essa pessoa que diz assim: eu fico com a palavra, eu estou na direção certa, porque estou na direção que Deus me apontou. Estou indo na direção que Deus falou para mim, é esse o caminho, anda por esse caminho, segue por esse caminho, porque eu vou estar com você nesse caminho, eu vou te conduzir nesse caminho. A palavra de Deus, ela fala que o reino dos céus, ele é tomado por esforço. Eu estava vendo, eu gosto de ver esses canais aí que mostram a vida animal. Sabe que a gente tem muita coisa para aprender com a vida animal, queridos? E uma das coisas que a gente tem para aprender com a vida animal, você sabe que dentre o reino animal, sempre há, naqueles animais que andam em grupo ou que andam em bando, sempre há um que é o chamado alfa, que é o que domina, que é o que mantém, vamos dizer assim, as coisas em ordem no meio do grupo, E eu observei em 3 espécies diferentes essas situações, Essa semana eu vi de um grande crocodilo lá na África, se não me falha a memória, não era na Namíbia não, mas um crocodilo daqueles gigantesco mesmo lá, que era o dominante de um grupo de outros também, que não eram pequenos, mas eram grandes, e ele tinha uma ferida, uma ferida bem aqui por cima do bico dele, da mandíbula, sei lá do que dele, E foi o caso desse crocodilo. Depois eu vi sobre os leões, que também tem o alfa lá no meio, o leão macho lá, que comanda todos os outros, e também dos gorilas. Mas sabe qual é a coisa em comum que cada um deles tem? Todos os outros animais olham para eles, seja o gorila, seja o leão, seja o crocodilo, e sabem quem é o alfa no meio do grupo. Mas você sabe que eles são provados na liderança deles, constantemente? Você sabe que, muitas vezes, dentro do grupo tem sempre um outro que tenta afrontar a liderança, e ele precisa se impor e dizer assim: olha, quem manda aqui sou eu, quem comanda esse grupo sou eu que estou mandando aqui. E eles precisam, quase que de tempos em tempos, estar ali assinando de novo: sou eu quem mando aqui, a autoridade é minha no meio desse grupo, sou eu que estou mandando aqui nesse grupo. E sabe, quando nós lemos na palavra que o reino de Deus, ele é tomado por esforço, o sentido dessa palavra esforço ali, é um sentido de dizer assim: olha, aquele que está crendo, aquele que está confiando em Deus, ele precisa, é como se você estivesse no meio de uma multidão, à sua volta, e talvez a multidão parada, ouvindo na tua direção, e você está ali rompendo no meio daquele grupo de pessoas,
atravessando aquele grupo de pessoas, dizendo assim: olha, eu sou de Deus, eu estou vivendo no reino de Deus. O que a palavra está tentando nos dizer com isso? O reino já é nosso, mas nós precisamos, no nosso dia a dia, nós precisamos, diante da adversidade, diante do confronto, diante daqueles que se levantam contra você, você precisa reafirmar quem você é em Cristo Jesus, o teu posicionamento em Cristo Jesus, o teu posicionamento de vitória. Você precisa romper, e esse é o grande esforço, de romper e dizer assim: o Senhor é comigo, e eu vou atravessar esse exército, vou desbaratar esse exército, vou romper essa dificuldade, vou atravessar essa muralha aí, porque o Senhor, Ele é comigo, e eu sei em quem tenho crido, e eu tenho recebido a palavra de Deus, e eu não vou sucumbir, mas eu vou em frente, no nome de Jesus. O reino já é seu. A palavra de vitória está liberada para a tua vida, para a nossa vida. Mas é você quem no dia a dia vai ter que botar Satanás debaixo dos teus pés. Ele precisa ser lembrado de que o lugar dele é debaixo dos teus pés. Porque ele vai se levantar para te afrontar. Não temos dúvida de que foi Deus quem mandou Paulo para Roma. Mas as adversidades se levantaram ali. Não tenha dúvida do que Deus tem pedido para você realizar. Não tenha dúvida do que Deus tem pedido para você fazer. Mas é você quem tem que se levantar e dizer assim: eu vou em frente. Satanás, vem aqui para o teu lugar, debaixo dos meus pés, porque Cristo já me colocou acima de principados e potestades, e os dominadores desse mundo tenebroso. Aqueles que creem, sabem, Cristo me colocou acima, e eu vou romper, venha o que vier. Seja o maior desânimo que possa se levantar contra a tua vida, você não vai sucumbir ao desânimo, você vai romper todo o desânimo, porque o Senhor é contigo, porque a alegria do Senhor é a tua força. E ainda que o mar se enfureça, o Senhor é contigo. E ainda que você suba ao mais alto monte, o Senhor é contigo. E ainda que você vá ao mais profundo abismo, o Senhor é contigo. A vara dele e o cajado dele vão te consolar sempre. Ele já nos deu o Espírito Santo, que é o Santo Consolador, que nos abençoa e que nos garante essa vitória. E se você crê nisso, diga amém. Vamos ficar de pé, queridos. As adversidades, elas nos fazem crescer. Se nós nos posicionarmos corretamente, com o entendimento correto, cresceremos e prevaleceremos. Não vamos sucumbir, diga: não vou sucumbir. Aleluia.